A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série Minha Posição Bíblica. Amém, irmãos? E hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que é a respeito da revelação dada a Pedro, né, que está lá em Mateus 16. É uma passagem que fala a respeito da confissão de Pedro, né, e talvez essa seja a passagem mais debatida, né, tanto nas igrejas quanto nos meios acadêmicos, né. Eu gostaria também de deixar registrado aqui, né, a minha posição bíblica a respeito desse assunto. Amém, irmãos? Então, inicialmente, vamos ler aqui Mateus capítulo 16, né, do 13 até o 19. Né? Vou ler aqui o versículo 13. E chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então, no versículo aqui 13, irmãos, Jesus ele pergunta aos seus discípulos sobre o que as pessoas estão dizendo ser o Filho do Homem. E é interessante aqui que Jesus ele faz essa pergunta em Cesaré de Filipe, né? Então nós sabemos que o fim do ministério de Jesus já estava se aproximando, né? Então ele precisava de um momento a sós com seus discípulos. E Cesaré de Filipe, ela ficava aproximadamente 46 quilômetros do mar da Galileia. E esse território ele não pertencia a Herodes, né? Herodes Antipas, governador da Galileia, e sim a Felipe, o tetrarca, que era filho de Herodes o Grande, né? Então, neste local, a maior parte da população não era judia. Assim, Jesus ele poderia ficar à vontade com seus discípulos. E lá havia menos pessoas atrás de Jesus do que em outros lugares, né? Então, Jesus ele precisava saber se os discípulos estavam entendendo qual era a missão dele, né? Já que faltava poucos dias para ele ser morto. Será que os discípulos tinham entendido a verdade, né? Será que esse tempo todo que eles estavam com Jesus, eles tinham entendido a verdade? Então Jesus interroga eles, né? Dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Né? Então Cesareia de Filipe era uma cidade pagã, né? Conhecida por adorar deuses gregos. Seus templos eram dedicados ao antigo deus Pan, né? Havia uma grande pedra no centro dessa cidade e num local onde muitas pessoas, muitos deuses, né, eram adorados, e Jesus queria que os discípulos reconhecessem Jesus como Filho de Deus. Né? Aí no versículo 14, continuando a leitura, né? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, irmãos, dá para perceber que algumas pessoas reconheciam o ministério profético de Jesus, né? Por exemplo, em Mateus 14, versículo 2, diz assim, né? E disse aos que o serviam, este é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos, né? Então a gente vê que nessa passagem aqui, o próprio Herodes, né, achava que Jesus era João Batista ressuscitado, né? Continuando a leitura lá de Mateus 16, né? Agora versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, eu tive aqui, mano, no versículo 14, nós vimos que alguns achavam que Jesus era João Batista, né? Outros achavam que era Elias, outros achavam que era Jeremias, outros, um dos profetas, né? Então, tratava aí de opiniões de pessoas comuns, né? Aí no versículo 15, né, Jesus questiona, né? E vocês? O que vocês acham, né? Então, Pedro, como de costume, né? Ele toma a iniciativa e diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E é interessante, irmão, que lá em Marcos 8:29, né, diz assim: E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E lá em Lucas 9:20 fala assim: E vocês o que dizem? Perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Então essa fala de Pedro, né, ela está nos mostrando o Filho do Deus vivo, em contraste, né, com os falsos deuses que existiam ali em Cesareia de Filipe. Então, diante da declaração de Pedro, né, Jesus então ele menciona as palavras, né, dos versículos 17 até o 19. Né, o versículo 17 diz que não foi a carne e o sangue que revelou, né, ou seja, Pedro ele não fez um trabalho de pesquisa, né, um trabalho de minucioso a respeito do assunto, mas foi o Pai que revelou a Pedro o Filho. Né? E no versículo 18 diz assim, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, tu és Pedro, um pedregulho, e sobre esta pedra, ou seja, esta rocha firme, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo ele usou a palavra Petra, né, e não o nome próprio. Né? Cristo não disse que sobre ti, Pedro, mas sobre esta pedra. Né? Então, isso nos mostra o quê? Que a edificação da igreja ainda estava para acontecer. Né? Então, a gente sabe que a edificação da igreja teve início aqui no dia de Pentecostes. Né? Então, essa palavra do versículo 18, irmãos, não significa, né? Vou ler novamente o versículo 18 dos irmãos, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa palavra do versículo 18 não significa que o diabo não vai entrar na igreja. Né? Por quê? Porque o diabo é espírito. Né? Significa assim que ele não vai prevalecer na igreja. E significa também que as portas do inferno, ou seja, do Hades, elas não prevalecerão no dia da ressurreição. Ou seja, as portas vão estar abertas e os santos vão sair dela quando Jesus voltar. Né? E Cristo, quando esteve no Hades, né, ele saiu por meio dessa chave, né, que ele levou os santos, eles vão ressuscitar. Né? Lá em Apocalipse 1, versículo 18, diz assim: E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, lendo o texto, nós percebemos o quê? Que toda a afirmação de Jesus nos versículos 17 até 19, né, de Mateus 16, tem como figura central Pedro. Né? Quando Jesus diz para Pedro, em Mateus 16, 19, né, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que significa isso, irmãos? Qual o significado disso? Né? Então, o que acontece? Após a confissão de Pedro, Jesus disse que daria a Pedro, né, uma chave. Né? A gente sabe que Pedro ele foi o líder dos apóstolos, né? Então Jesus daria a Pedro a chave do reino dos céus. E após isso, Jesus disse a seguinte frase: diz a frase do ligar e do desligar, né? Na terra e no céu. Então Pedro, então, ele abriu a porta da salvação aos judeus no Pentecostes, em Atos capítulo 2, e depois ele abriu a porta da salvação aos gentios em Atos capítulo 10. Então agora nós temos que compreender a expressão utilizada por Jesus, quando ele diz que sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então, irmão, a respeito desse assunto, há diversas interpretações, né, sobre esta pedra. Né? A primeira interpretação, que a pedra é Pedro. A segunda, que a pedra é Cristo. A terceira, que a pedra é a confissão de Pedro sobre Cristo. A quarta, que a pedra é a revelação. E a quinta, que a pedra é a fé que procede desta confissão. Né? Então, analisando a Bíblia como um todo, né, nós podemos entender que essa pedra ela não é Pedro. Né? E nem a declaração que Pedro faz. Mas essa pedra é o próprio Cristo.
O nome Pedro, né, no grego é Petros, né, rocha, pedra, pedregulho. E Jesus sabia do significado do nome de Pedro, né? Mas Jesus ele quis dizer que Pedro era uma pedra comum, né? Uma pedra pequena, mas que a pedra que edificaria a igreja seria o quê? O próprio Cristo, né? Então, sobre esta pedra, né? Aqui o termo grego é Petra, né? Penhasco, cordilheira de pedras, rocha grande, né? Então, nós não podemos esquecer que foi Jesus que deu a Pedro esse nome, né? Lá em João 1,42, ele diz assim: E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, irmãos, o texto ele nos dá a informação, mas tudo indica, aliás, o texto não nos dá, né, a informação, mas tudo indica que Jesus provavelmente, né, apontou para a pedra que existia no centro da cidade para didaticamente, né, falar, né, dar essa declaração, né? Então, o destaque que Jesus dá a Pedro, né, é no sentido de quê? De que ele levaria uma revelação para as outras pessoas, né? Dos quatro evangelhos, somente Mateus aparece a palavra igreja, né? Então, Pedro, naturalmente, quando ele estava ali com Jesus, ele não tinha noção, naquele momento, o que seria a igreja. Ele não tinha, ele não tinha na mente dele essa informação, né? Mas Pedro entendia que seria apenas um grupo de pessoas, né? Ele não tinha dimensão do que seria a igreja, né? E em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Pedro seria a autoridade suprema sobre os demais apóstolos, né? E que depois da sua morte, Pedro teria sucessões infalíveis, né? Sucessores infalíveis, né? Então, irmãos, Pedro ele não é a pedra fundamental da igreja, né? Dando a impressão de que ele tinha vamos dizer assim, uma primazia sobre os demais discípulos, né? Pedro ele declara na sua epístola que Jesus é a pedra, né? Lá em 1 de Pedro 2, versículo 4, diz assim, ó, E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Lá em Mateus 16, 20, diz assim, Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo. Então, irmão, essa passagem aqui, ela nos mostra o quê? Que os demais discípulos, eles também sabiam da revelação, né? Pedro e os demais apóstolos, eles foram os portadores, né, da mensagem de Cristo. E isso começou com Pedro, né, lá em Atos 2. Agora vamos analisar um outro aspecto da declaração de Pedro, né? Essa declaração de Pedro ela não foi a primeira declaração, né? Natanael ele já tinha feito essa confissão. Lá em João 1,49, diz assim, ó, Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então os discípulos também já haviam feito uma declaração, né, semelhante. Lá em Mateus 14, 33, diz assim, Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, irmãos, o que acontece, né? Se houve outras declarações, por que a de Pedro tem um destaque especial, né? Então, como nós mencionamos anteriormente, Jesus já estava prestes a ser morto, né? E Jesus, antes de morrer, ele precisava passar para os discípulos que seu ministério tinha que continuar. E Jesus sabia que, a partir de Pedro, né, a verdade ela continuaria sendo divulgada. Então, quando Jesus fala para edificar a igreja, Jesus estava apresentando um novo conceito, né? Então, lá em Mateus 16, 19, diz assim, Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Lá em Mateus 18, 18, diz assim, Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então aquela chave, né, que Jesus deu a Pedro não era para ser usada somente por Pedro, mas por todos os discípulos, né?
E é importante destacar que Pedro ele não tinha uma posição de superioridade em relação aos outros discípulos, né? Nós vemos Pedro se destacar em algum momento, não porque ele era maior que os outros, né? Mas porque ele tinha uma postura proativa, né? E além disso, tudo indica, né, que Pedro era o mais velho dos discípulos. Isso naturalmente favorecia Pedro, né, no relacionamento com os demais discípulos, né? Então, irmãos, Pedro ele usou as chaves para apresentar o evangelho para os judeus e depois para os gentios lá na casa de Cornélio, né? Os discípulos, eles ligarão ou desligarão somente aquilo que já estiver ligado ou desligado nos céus, né? Então, a iniciativa de ligar e desligar vem dos céus e não dos apóstolos, né? Aos discípulos cabe apenas anunciar a decisão, né? Então, o termo reino dos céus se refere ao reino milenar, né? Então, foi dada aos 12 apóstolos a autoridade de julgar durante o tribunal de Cristo, né? Vamos ver lá em Mateus 19, 28, que diz assim, ó. E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a gente sabe que eles julgarão a besta, o falso profeta, as nações que restam e a igreja, né? Entrarão para o reino milenar, né, aqueles que já estiverem ligados nos céus, né, e irão para o lago de fogo e enxofre aqueles que já estiverem desligados nos céus. Então, esse é o significado de ligar e desligar, né? Então, no momento que eles estiverem lá no tribunal de Cristo, irão para o reino milenar aqueles que estão ligados no céu, e irão para o lago de fogo e enxofre aqueles que já estiverem desligados nos céus. Vamos agora, irmãos, analisar Efésios, capítulo 2, né, a partir do versículo 20, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o apóstolo Paulo, né, ele compara a igreja como um edifício em construção, né? Os apóstolos e os profetas são citados como fundamento da igreja, né? Então, a pedra angular dessa edificação é quem é Cristo, né? E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, né? É o fundamento, né? Então, assim, o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, né? É o propósito de Deus para nossas vidas, né? Então, a igreja ela foi estabelecida a partir dos ensinamentos e da pregação dos apóstolos e dos profetas, né? Na realidade, Cristo é a verdadeira fundação, né? Conforme a gente vê lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, que diz assim, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, Cristo ele é ao mesmo tempo o alicerce e a pedra de esquina desse alicerce. Então, ele é o fundamento dos apóstolos e profetas, no sentido de que tudo que foi dito, tanto pelos apóstolos como pelos profetas, apontam para Cristo. Então, irmãos, um primeiro entendimento de pedra angular, né, é a pedra principal colocada no centro de um arco para unir seus dois lados. Então, é a pedra que estabiliza e une como uma só estrutura os dois lados de um arco, formando a própria base do arco. Agora, já existe um outro entendimento, né? Um segundo entendimento nos diz que a pedra angular, com relação à arquitetura antiga, era exigido para a construção de um edifício, né? Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou seja, a pedra principal. Então, essa pedra ela era posta no centro, aliás, no canto, né, no canto do prédio, para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa.
Então, assim, a pedra de esquina, ela era a primeira pedra, né, a base colocada no ângulo de uma construção para poder dar solidez, né? Os construtores, eles alinhavam o restante da construção a partir da pedra angular, né? Então, o que acontece? Cristo, então, ele é a pedra principal, né? A identificação de Cristo como a pedra angular remonta aqui para a profecia messiânica, em que a pedra rejeitada, né, ela tornou-se o quê? A cabeça de esquina. Está lá em Salmo 118, versículo 22. E diz assim, ó: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Então, ele mesmo, Jesus, afirmou ser o cabeça da esquina, né? Lá em Marcos 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos, né, eles testificam ser Cristo a pedra principal. Atos 4, versículo 11. Né? Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Né? No Sermão do Monte, né, nós aprendemos o quê? Que o homem prudente ele edifica aqui a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Né? Então, essa pedra angular que é Cristo, ela uniu o quê? Judeus e gentios no corpo dele, né? No corpo de Cristo. Outra questão também a considerar, irmãos, é o fato de que o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Né? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja também não pode ser violado. Então, com relação ao testemunho dos profetas, né, que diz a passagem, a ordem da frase em Efésios 2:20 é a seguinte, ó: apóstolos e profetas. Né? Então, indica, aqui está falando o quê? Dos profetas da igreja, e não os profetas do Antigo Testamento. Né? Então, assim, os profetas neotestamentários foram eles que falaram, inspirados pelo Espírito Santo, né? E são eles o quê? Que fazem parte do alicerce da Igreja de Cristo. Né, irmãos? Agora vamos ver 1 Pedro 2, versículo 5, que diz assim, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então a casa de Deus que somos nós, né, ainda está em construção, né? Pedras vivas continuam a ser acrescentadas, né? Há um sacerdócio de todo crente, né? E os sacrifícios que nós devemos oferecer é o sacrifício de nós mesmos, né? Conforme está em Romanos 12:1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esses sacrifícios, de acordo com Pedro, devem ser oferecidos aqui, por intermédio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, deu para compreender aqui que essa pedra, né, que Pedro teve a revelação dada por Deus, é o que? É o próprio Cristo. Né? E Pedro ele confirma isso, né, na sua carta. Né? Ele confirma, né, que Cristo é a pedra. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, aqui eu finalizo o vídeo. Né? Espero que os irmãos tenham compreendido a nossa explicação. Se por acaso ficou alguma dúvida, eu peço a você aí que deixe aí nos comentários a sua dúvida. Nós vamos tentar trazer o esclarecimento. Né? Peço a você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva se inscreva, né? Faça inscrição no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha, né, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, né? Aguarde aí as próximas postagens da minha posição bíblica, né? E obrigado mais uma vez, amém? Fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus.